Olá pessoal, aqui quem fala é o VHS Gradinho Explica. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece Roblox? Para quem não sabe, Roblox é uma plataforma em que usuários podem criar seus próprios jogos. Não só criarem jogos, como também podem jogar milhares de jogos que tem na plataforma. Mas você já sabia que nessa mesma plataforma existem lendas urbanas e creepypastas que você talvez nunca tinha ouvido falar? Pois é isso em que eu irei falar no vídeo de hoje. E eu irei falar hoje sobre as lendas do Roblox. Surgido por volta de 2007 a 2009, conhecido como uma entidade misteriosa ligada ao item raro Void Star. O Nori é com certeza uma das lendas mais famosas do Roblox. Seu mito surgiu lá por meados de 2007 a 2009, ou seja, o Nori já existe desde os primórdios do Roblox. E também o Nori ele já participou em alguns jogos de terror, como o Forsaken. E foi por causa dele que surgiu a tão famosa Void Cult, que para quem não sabem, Void Cult é um culto em que os jogadores se vestiam de preto e botavam as máscaras da tragédia. Que para quem não sabem, a máscara da tragédia é a marca registrada do Nori. E também foi a máscara em que fez o Nori ser famoso, pois afinal nós conhecemos ele como um Robloxiano preto com a máscara da tragédia. E, inclusive, ele é tão popular que até mesmo o Vaidelife fez um vídeo baseado no Nori, ou seja, o Nori ele continua sendo popular até nos dias de hoje, como a sua lenda, que no caso, sobre aquela lenda em que o Nori era basicamente uma entidade que era um Robloxiano preto com uma máscara da tragédia. Então, o Nori, na realidade, ele não é exatamente uma entidade, ele não é, na verdade, pois, na verdade, ele é um glitch. Sim, desculpe por eu ter estragado a sua infância, quer dizer, se você for algum tipo de jogador Roblox que joga há bastante tempo, desde criança, eu sinto muito, mas o Nori ele nunca existiu, pois na verdade o Nori ele era apenas só um glitch, uma falha do Roblox, ou seja, ele era apenas só um glitch, não tinha nada demais nele. Mas mesmo assim o Nori ele ainda continua sendo um mito bem famoso até nos dias de hoje. Uma conta que supostamente era um poderoso hacker. O 1x1x1x1 é também com certeza uma das lendas urbanas mais famosas do Roblox. Seu mito surgiu de um item raro chamado de Necrobloxicon, que foi lá aonde que a sua tão famosa lenda surgiu, e esse livro foi criado para o Roblox lá em 2007, ou seja, então a lenda do 1x1x1x1 ele surgiu desde os primórdios do Roblox, sendo também um dos mitos mais antigos da plataforma. O 1x1 também não só foi uma lenda, como também
ele já participou em um evento chamado de The Classic, que é um dos eventos do Roblox, e nesse evento ele é um boss. E o 1x1x1x1 também já participou do jogo Forsaken, assim como o Nolly. Ou seja, o 1x1x1x1 ele ainda continua sendo popular até nos dias de hoje, assim sendo uma das lendas urbanas mais famosas do Roblox. E também, na sua cabeça, ele possui uma Domino Crown, que é também um item raro de se achar, assim como a Void Scar do Nolly, que é também um dos itens mais raros do Roblox. Um x1x1x1, na realidade, ele nunca foi um hacker, mas sim, ele já foi uma conta de cache, criada pelo administrador Chagresky, que é um dos administradores mais famosos do Roblox, e também um dos mais amados. E, bem, o Chagresky ele foi o criador original da conta 1x1x1x1, e foi por causa dele que o tão famoso micro do Roblox surgiu, que é no caso o micro do 1x1x1x1. E é por causa disso que eu botei a lenda dele como o segundo lugar das lendas mais populares do Roblox, pois afinal, a lenda mais popular do Roblox até hoje é a lenda do Nolly. Ele era um quest sem nome, que podia falar no chat e usar comando de administração. O Quest 666 é também uma das lendas urbanas mais famosas do Roblox, sendo também um dos ricos mais populares até nos dias de hoje. Ele já participou em muitos jogos de terror que tinham no Roblox, como o Forsaken. A lenda dizia que ele era um hacker, que hackeava jogos usando a administração. O Quest 666 ele era visto como uma entidade, só que na verdade ele não era, mas sim um jogador que usava o poder da administração para conseguir hackear jogos do Roblox. E por causa disso, ele foi considerado como uma entidade que assombrava o Roblox lá pro ano de 2017. E rumores diziam que esse Quest 666 ele estava no Roblox para vingar do Roblox, pois o ano de 2017 foi o ano em que os quests foram removidos do Roblox. Então por causa disso, o Quest 666 queria vingança contra o Roblox. O Quest 666, na verdade, ele nunca foi um hacker ou até mesmo sequer uma entidade, mas sim, ele já foi um jogador comum. E sim, o Quest 666 ele nunca foi um hacker, pois na verdade surgiu uma falha no sistema do Roblox que permitia que jogadores pudessem lutar os números dos quests. E tinha alguns que lutavam para o número 666. E aí surgiu a tão famosa lenda do Quest 666. John Doe retornaria em 18 de março para hackear o Roblox, roubar contas até mesmo destruir o jogo. O John Doe também é um dos mitos mais famosos do Roblox, assim como o Nolly, 1x1x1x1 e Quest 666. O John Doe ele era uma conta de teste do Roblox para testar a plataforma em si. Os rumores diziam que o John Doe iria fazer o seu ataque hacker no dia 18 de março
de 2017. Só que quando chegou o exato dia em que essa conta iria atacar, meio que não aconteceu nada, pois na verdade o ataque hacker que os rumores diziam era fake, ou seja, era tudo creepypasta. Ou seja, o ataque hacker no dia 18 de março meio que nunca aconteceu, eram apenas só creepypastas, uma conta de teste do Roblox. Ou seja, meio que o John Doe ele nunca foi um hacker, mas sim uma conta de teste oficial do Roblox. Então por causa disso, essa lenda é meio que interessante, mas ao mesmo tempo não faz sentido nenhum, pois afinal, se o John Doe é uma conta de teste do Roblox, então não faria sentido uma conta oficial da empresa hackear uma própria plataforma que foi criada pela mesma empresa. Os espíritos de jogadores mortos que assombravam jogos com mensagens ameaçadoras. O Spirit ele é considerado como a primeira creepypasta do Roblox, pois ele surgiu bem antes do mito do Noli e a do 1x1 existirem, sendo assim um dos mitos mais antigos e considerado o primeiro mito do Roblox. E bem, falando sobre a lenda dizia que o Spirit era na verdade um espírito de um jogador falecido, pois acontece que, por causa do seu nome Spirit, meio que acabaram criando rumores de que os Spirits são na verdade espíritos de jogadores mortos, jogadores falecidos, jogadores que morreram, ou seja, é mais um conceito de almas de jogadores dentro de jogos. Isso aí não te lembra algum lugar? E bem, falando sobre a lenda em si, meio que o porquê eu coloquei essa lenda como uma das lendas mais desconhecidas? Bem, é que hoje em dia meio que ninguém mais fala sobre essa lenda, pois acontece que no YouTube eu só encontrei poucos vídeos falando sobre ele. Porém, eu não encontrei muitos vídeos de YouTube falando sobre essa lenda. Ou seja, então eu considerei ele como desconhecido, pelo menos de hoje em dia, porque antigamente ele era bem conhecido. Por causa dos fenômenos dos Spirits, meio que alguns jogadores meio que formaram um grupo de caçadores de Spirit. E esse grupo era chamado de RSK, que significa Robloxia Spirit Killer, que era na verdade um grupo de caçadores de Spirits, que é um grupo em que, se caso eles verem algum Spirit, eles vão lá e acabam com ele. Então, VHS Games Peppa, você já me explicou sobre a origem do Spirit, mas quem foi o criador do Spirit? Bem, eu vou te explicar, meu amigo. O criador dessa lenda meio que foi um lendário desenvolvedor e também o lendário jogador do Roblox, chamado de Mike. O tão conhecido, o lendário jogador do Roblox e também o lendário desenvolvedor. E foi ele que fez o mito do Spirit, ou seja, foi ele que fez a conta do Spirit. Então, VHS Games Peppa, você já me disse quem era o criador do Spirit, mas qual era os objetivos do Spirit, afinal? Bem, eu vou te explicar. Os objetivos do Spirit era usar exploits e assustar outros jogadores do Roblox, como também
eles mandavam mensagens no chat dizendo que irão destruir o Roblox. Um usuário misterioso que na verdade não é uma pessoa. O K6X19 é um espírito de uma pessoa que aparece na hora específica e num momento específico e para os jogadores específicos. A lenda dizia que o K6X19 é um espírito de um jogador falecido que está sondando o Roblox. O K6X19, ele na verdade não é uma lenda, mas sim um ARG que foi feito por mim. Sim, fui eu que fiz esse ARG do K6X19. E o vídeo do ARG vai estar aqui disponível no meu canal se você quiser assistir. Ok, VHS Games Creca, você já me falou sobre a origem do K6X19, mas em que época essa história se passa? Bem, eu vou explicar. Essa história se passa lá no ano de 2012, o ano em que o Roblox estava ficando popular. O K6X19, ele tá nessa lista de lendas desconhecidas porque meio que eu não encontrei vídeos falando sobre o meu ARG, então eu coloquei aqui na lista de lendas desconhecidas. A alma do K6X19, ele não tem um nome revelado, pois o seu nome verdadeiro é desconhecido, mas só sabemos que ele é um espírito de um jogador falecido e que acabou possuindo o avatar do K6X19, que é no caso o seu próprio avatar. Um espírito vingativo que busca vingança contra o seu melhor amigo. O Darkness é um espírito de uma pessoa que morreu, porém ele morreu pelo seu próprio melhor amigo, chamado Michael. Sim, ele é mais uma alma vingativa que está dentro de um jogo. E tem, sobre a lenda, dizem que ele foi empurrado pelo próprio amigo sem querer querendo e quando ele caiu no chão, lá por 3 andares, ou seja, ele caiu em 3 andares, ele acabou morrendo quando chegou até o chão. E bem, e por causa disso, o Darkness, ele procurou vingança contra o seu melhor amigo Michael. E o seu nome verdadeiro é Tony, o nome verdadeiro do Darkness. E bem, o Darkness, ele é também um ARG que também foi criado por mim. Então, eu deixarei um vídeo chamado de An Old Friend e está disponível no meu canal quem quiser assistir, para saber mais sobre esse ARG. E bem, falando sobre o ARG em si, ele meio que não pegou tanta view assim, e também não tem ninguém falando sobre o meu ARG. Então eu coloquei aqui na lista de lendas desconhecidas. Quer dizer, na verdade ele não é basicamente uma lenda, mas sim um ARG. Porém, um ARG ele é interpretado como uma lenda. Ok, VHS Games Creca, você já me explicou sobre a origem do Darkness, mas em que ano essa história se passa? Bem, eu vou te explicar. O ano que essa história se passa, ele se passa lá para 2008, ou seja, ele se passa lá dos primórdios do Roblox. Então, isso indica que o Darkness, ele se passa
lá dos primórdios do Hogwarts, ou seja, então essa lenda, ele é mais uma lenda antiga, dentro do RG, claro, na vida real ele não existe. Ok, VHS Reguinusqueca, você já me explicou sobre que ano se passa essa história, mas qual era os objetivos do Darkness? Os objetivos do Darkness é assombrar o Michael e ficar seguindo ele e espionando o Michael. Basicamente o cara ele é tipo um stalker. Ele é como o JX1 DX1, mas só que diferente do JX1 DX1, que é uma pessoa, ele é um espírito vingativo. E é isso. Cara, que vídeo cavalhoso. Bem, esse aqui é o meu grandioso presente de Natal para vocês. Então, dá o like e se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo ano. E falou!